agora, Fórum Imobiliário Band News. A gente já passou da primeira meia hora, eu queria só abrir espaço para uma pergunta de quem está nos assistindo, porque estão chegando perguntas aqui, eu vou abrir uma, daqui a pouco a gente continua batendo bola. É a pergunta do professor Roberto Gil Shoa, da PUC do Rio de Janeiro. Ele pergunta das perspectivas dos novos empreendimentos imobiliários. Acho que ele coloca aqui 2 elementos para a gente considerar nessa resposta, né? A ressaca pós-pandemia, acho que a gente já falou um pouco disso, mas ele traz um novo elemento para a nossa conversa, que é a escalada dos juros no Brasil. A gente tem visto, né, o Copom aumentando os juros, mas mesmo que o ano termine com 7,5%, talvez 8% aí de juros na Selic, a gente não vai chegar a 14%, como a gente já teve. Isso pode reduzir a atratividade dos fundos ou vocês não veem como uma questão? Vou jogar para os 3. Ele dirige a pergunta para o professor, mas... Só diga-se de passagem que o Roberto Gil é uma pessoa que acompanha muito o mercado de fundos imobiliários. Eu sei exatamente quem é ele. Está perguntando com propriedade. A provocação dele é super oportuna e de gente que sabe o que está falando. Exatamente. Antes de mais nada. Bom, mais um treino para paciência sobre a qual o Fai falava antes, né? Exato. Tem que vir com meditação o investimento. Tem. O investimento bem sucedido, ele passa muito, mas muito. Eu diria que é mais da metade dos fatores que vão influenciar tu ser um bom ou mau investidor, eles são comportamentais. Tu pode saber tudo. Pode ser tecnicamente impecável, mas se tu não tiver o temperamento e o comportamento adequado, vai fazer bobagem. Pode entender tudo de economia, de imóveis, daquilo, do que tu quiser. O cara mais inteligente do mundo. Se o juro sobe um pouquinho, ele se apavora, vende, e depois só volta quando o juro estiver lá embaixo, ele vende barato, compra caro. Quanto mais ele fizer isso, mais ele corrói o patrimônio dele. Então, assim, faça isso sem parar e você vai quebrar. Essa fórmula é infalível, essa dica não tem erro. Mas é uma dica, quem quer seguir isso? Quem vive da renda de juros está perdendo o principal. Está sempre tendo o seu investimento, o seu dinheiro que está lá para poder gerar os juros corroído. Esse eu acho que é um outro ponto super importante para nós nos atentarmos, é que nós fomos por tantos anos motivados e compelidos. Então, né? Anúdio, eu vou exagerar um pouco, né, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Nós temos essa lacuna desde Adão e Eva. Né? Ou seja, então é uma carga genética que nós estamos carregando muito perversa, pesada, entende? E virar essa chave não é fácil. E caiu no colo da nossa geração. Exatamente. Esse é o ponto que ninguém está atento. É a nossa geração, é todas as pessoas que estão aqui envolvidas que vão ter que mudar o jogo. Porque os nossos pais, os nossos avós não tiveram essa oportunidade, não tiveram esse acesso à informação, não tiveram um smartphone como você tem na mão, não tem essa interação como o professor Roberto Shoa está perguntando do Rio. Então, você não consegue ter essa interlocução. E me permita voltar na história dos juros. Por que eu vou voltar? Porque o brasileiro médio, ele faz a conta do nominal, Gabriela. Você acabou de dizer no começo da sua pergunta que pode chegar em 8. Tá, mas e quanto vai estar a inflação? Quanto que você vai pagar de imposto de renda nessa renda fixa que está aplicado? O juro real talvez vai ficar ou muito próximo de 0 ou talvez até negativo. É isso. E quando você fala de fundo imobiliário, é um juro real na veia, né? Historicamente, os fundos imobiliários têm conseguido juros reais na faixa de 6%. Isso é muita coisa em termos estruturais. Então, assim, a gente não pode descartar que o fundo imobiliário ele tem uma capacidade de geração de renda diferente de geração de juros. É isso. São coisas completamente diferentes. Parece a mesma coisa, que é um dinheiro que você pode acessar, mas são coisas completamente diferentes no conceito. Tudo bem? Segunda coisa que eu quero dizer. Não tem problema nenhum o professor Roberto e outras pessoas que nos acompanham aqui ter também renda fixa. Como reserva de valor, como reserva de oportunidade, como reserva de emergência, não tem problema nenhum. Só entenda uma coisa, que aplicar na renda fixa não é necessariamente um investimento. Porque o brasileiro sempre teve enraizado geneticamente essa questão de poupador, de guardar dinheiro. Guardar dinheiro é diferente de investir dinheiro. Porque quando você investe, você tem alguns riscos e algumas nuances que fazem parte do negócio. Por isso que você tem que ser paciente, por isso que você tem que olhar para o longo prazo, por isso que você tem que entender um ciclo.
E o fundo imobiliário, ele tem a tangibilidade que o investidor precisa. Então, para o Roberto e para todo mundo, que o juro chegue a 7, a 8, a 8,5, que volte para 6, que vá a 10, que volte... Isso vai acontecer sempre, nós vamos ter sempre essa instabilidade. Dificilmente o juro vai ficar parado, ele vai se mexer para algum lado. Tenha o seu capital guardado nisso daí, com esse entendimento de que você está fazendo uma reserva para alguma oportunidade. Mas o capital aplicado, que é aquele para a sua aposentadoria, para pagar a sua previdência no futuro, para realmente quem vai pagar os boletos do seu plano de saúde daqui 15, 20, 30 anos, esse capital, ele tem que estar na economia real e ponto final. E ponto final, a renda fixa não está necessariamente na economia real como um instrumento de fundo imobiliário está.